Bom dia, boa tarde, boa noite a você que é o nosso assinante, que acompanha o nosso canal. Meu muito obrigado. E a você que nos visita pela primeira vez. Eu espero que você goste do conteúdo, eu espero que você aprenda com esse conteúdo, que você se inscreva, que você compartilhe esse conteúdo, porque é um canal feito para os estudantes, é um canal feito para os profissionais do direito, falando sobre temas de direito penal, de processo penal, para que você possa se aperfeiçoar na sua profissão, para que você possa estudar, ter um material de estudo, né? E hoje nós vamos tocar num tema, numa ferida, numa chaga, que muitas vezes, né, quando nós damos aula de direito penal e de processo penal, geralmente os professores de direito penal e processo penal fogem do assunto. E fogem do assunto porque é um tema extremamente complexo, né? E o tema de hoje é a omissão penalmente relevante e a figura do garantidor. E para isso, nós vamos começar o nosso estudo, se você tiver aí um Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O parágrafo 2º do artigo 13 diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Veja, da leitura desse artigo, percebe-se que a omissão penalmente relevante somente ocorre quando existe o dever de agir. E esse dever de agir incumbe a quem? Eu costumo dizer que o ato ilícito ele pode acontecer de três maneiras. Primeiro, descumprimento da lei. Segundo, descumprimento do contrato. Terceiro, descumprimento ou ato ilícito. O primeiro caso de obrigação é aquele que tem obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Podemos citar o caso do pai, da mãe, do bombeiro, dentre outras. O inciso ou a linha B diz o seguinte: de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Nesse item, nós temos uma relação contratual. Por exemplo, a diretora da escola que assume a responsabilidade de impedir resultado lesivo aos alunos, os professores, os médicos, os enfermeiros, em relação aos seus pacientes deixados aos seus cuidados. E a linha C seria aquele que, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. É o caso do vizinho que acendeu uma fogueira para queimar o seu lixo, esqueceu de apagar a fogueira, ocasionando um incêndio de grandes proporções, atingindo o imóvel do vizinho que vem a óbito. Veja, é necessário dizer que a omissão é ligada à prevenção de um risco. A essência do crime omissivo é a infração de normas imperativas que o direito penal dispõe. A conduta que infringe uma norma imperativa consistiria em não fazer a ação ordenada pela norma. Ou seja, é o non facere. Quem diz isso é o professor César Roberto Bittencourt. Logo, a omissão em si não existe, pois somente a omissão de uma ação determinada pela norma é que configura o núcleo principal da omissão. Configura-se o crime omissivo quando o agente não o faz o que pode e deve fazer e que a norma manda fazer. A omissão
ela vai se dividir em omissão própria e omissão imprópria. Os primeiros são os crimes de mera conduta, ou seja, se esgota na conduta e não prevê um resultado. Por exemplo, o crime de omissão de socorro. Os chamados crimes omissivos impróprios são aqueles que dependem do resultado. Também a citação do professor César Roberto Bittencourt. O que é o garantidor? Uma das maiores perguntas que os alunos fazem, né? O garantidor é uma figura que existe dentro do direito penal que está ligada a essas situações. A primeira situação, o garantidor é aquele que tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, imposta por lei. É um dever legal, decorrente de lei. Aliás, o próprio texto legal o diz. Dever esse que aparece em uma série de situações, como, por exemplo, a assistência que se devem os cônjuges, os pais aos filhos e os filhos aos pais, e um dever legal daquelas pessoas que exercem determinadas atividades, as quais têm implícita a obrigação de cuidado, vigilância ao bem alheio, como, por exemplo, policial, médico, bombeiro, etc. Nos casos de pais em relação aos filhos, é previsto pela Constituição Federal no seu artigo 227 e no 229, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069/90. Também a Carta Magna protege o interesse dos pais, dos idosos, dos enfermos, né? E também o Estatuto do Idoso tem essa situação da obrigação do garantidor. Além disso, nós temos um outro exemplo que pode ser colocado aqui, que é previsto na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que é o carcereiro em relação aos presos, né? No artigo 10 e no artigo 14. Quando nós falamos, né, a respeito do garantidor, é necessário também nós analisarmos a questão dos chamados crimes de omissão, principalmente omissão de socorro, né? Quando, por exemplo, só o fato do sujeito omitir o socorro, quando o seu comportamento, a sua segurança está preservada e ele pode avisar uma autoridade e não o faz, o crime é de omissão de socorro. Mas é necessário dizer que quando a gente fala de omissão de socorro, nós lembramos dos médicos. E muitas vezes os médicos são acusados de crimes de omissão de socorro. Mas é necessário, né, que o estabelecimento, o hospital, tenha meios e métodos adequados, por exemplo, para que o médico faça uma cirurgia. Caracterizaria o crime se o hospital tem os equipamentos e o médico não faz. Então, nessa situação, fica também caracterizada outras profissões, como os bombeiros, os pais, os policiais, né, que também figuram na hipótese de garantidores. Uma segunda forma de garantidor é aquele que assume a responsabilidade de impedir o resultado. Muito tempo se falou sobre dever contratual, mas pode existir contrato ou não, e a pessoa pode, com um simples ato, assumir a função de garantidor. Por exemplo, é o caso do guia de montanha, da enfermeira.
e não seria o caso do empregador em relação ao empregado. De qualquer forma, o sujeito que se coloca voluntariamente na condição de garantidor, ele acaba respondendo pelos resultados da sua omissão. E estudando, né, o tema, eu peguei um exemplo que acontece frequentemente. Em lugares menos favorecidos, onde as melhores famílias não têm condições de pagar babá para os seus filhos, é natural que uma vizinha se ofereça para cuidar do filho da outra enquanto ela está ausente. A assunção da responsabilidade de cuidar da criança, portanto, é uma obrigação de cuidado, assumido voluntariamente, que torna a vizinha garantidora. E essa obrigação existirá até o momento que a mãe voltar e retomar o cuidado do próprio filho. É a mesma situação, por exemplo, do sujeito que está embriagado e eu assumo voluntariamente a obrigação de levá-lo embora. E eu acabo me descuidando e esse sujeito acaba sofrendo uma lesão ou acaba morrendo, eu serei responsabilizado. Um terceiro caso de garantidor é o comportamento anterior criador do resultado. Ou seja, eu antes da omissão, eu crio um risco. E esse risco pode se converter em lesão. Nós temos como exemplo os casos de ingerência, refere-se à posição de vigilância de perigos gerados pelo próprio âmbito da organização das atividades do omitente. Nós temos a questão que o sujeito anteriormente criou o risco e o seu comportamento piora o processo já existente. Nós temos o exemplo de uma criança que mora no local e apanha um frasco de remédio, toma esse remédio e passa mal. O sujeito percebe o que está acontecendo com a criança, mas não a socorre. Consequentemente, ele se omite de uma obrigação que lhe incumbe, em virtude de que, com a conduta anterior de ter criado a situação de perigo, pode dar causa à morte da criança. Então, se ele não deixasse o frasco de remédio ao alcance da criança, né, e se ele não socorrer essa criança, ele pode responder pelo crime de homicídio doloso, de homicídio culposo, dependendo da situação. Quando nós falamos dessa função de garantidor, nós vamos lembrar do professor Luiz Regis Prado, que diz o seguinte: os elementos são a capacidade física de agir, a possibilidade da direção final da ação, o conhecimento da situação típica e as formas e meios empregados. Se inexistente nenhum desses elementos, não há que se falar em omissão. Outro autor, que é o professor Figueiredo Dias, diz que o crime de omissão reside na violação de uma imposição legal de atuar, pelo que em qualquer caso só pode ser cometido por pessoa sobre a qual recaia um dever jurídico de levar a cabo uma situação imposta e esperada. A omissão será penalmente relevante quando houver uma lei que determine a prática de determinada ação em certo contexto e atribua a uma inatividade uma pena. Nesses casos, a omissão não consiste em ficar parado, mas também em realizar uma conduta distinta da imposta pela norma, e será típica sob um prisma objetivo, desde que possível a prática da conduta exigida em lei. As omissões penalmente relevantes podem ser classificadas em próprias e impróprias.
As omissões próprias são aquelas que existe um tipo específico. Por exemplo, o artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada, extraviada, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, socorro da autoridade pública. Aqui nós temos uma descrição da omissão. Já a omissão imprópria é aquela que ocorre, quando a pessoa se omite e ela, por essa omissão, o resultado acaba ocorrendo. Nós vamos ter a figura do garantidor numa situação bastante interessante. Só lembrando, o crime omissivo próprio é aquele que há descrição na norma. Os omissivos impróprios são crimes que têm o resultado. Estudando a jurisprudência, eu vou transcrever e vou falar para vocês de uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde se assentou a responsabilidade da mãe, que tinha ciência do estupro sofrido por sua filha e, no entanto, ao invés de denunciar o estuprador, quedou-se inerte. Vejamos. Revisão criminal, decisão contrária ao texto de lei, estupro, violência presumida, genitora, omissão, crime omissivo impróprio, figura do garantidor, participação por omissão, ciência inequívoca do abuso, inércia configurada. A omissão pode constituir elemento do tipo penal, crime omissivo próprio ou puro, ou apenas forma de alcançar o resultado previsto em um crime comissivo impróprio ou crime comissivo por omissão. Nesse caso, a conduta descrita no tipo é comissiva, mas o resultado ocorre por não ter impedido o resultado ativo. No crime omissivo impróprio, o resultado pode ser atribuído ao omitente tanto por uma inércia dolosa quanto por uma inércia culposa, desde que também punível a título de culpa. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado, colocando-se na figura do garantidor. O garantidor, tem o dever de engendrar esforços, ao menos para tentar evitar o resultado. São distintas as figuras da omissão imprópria e da participação por omissão. Enquanto na primeira o garantidor age como verdadeiro autor da omissão, da qual resulta o resultado, na segunda o partícipe, desejando o resultado, limita-se a omitir para auxiliar o crime. Somente nesta pode cogitar-se da participação da menor importância. E agora vem o que é mais importante. Age com verdadeira omissão dolosa a mãe que, garantidora do dever de cuidado, zelo e proteção da prole, flagra o companheiro abusando sexualmente da filha e a abandona sem tomar qualquer providência. Isso vocês vão encontrar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Revisão Criminal 2013, 3030, 3449, cujo relator foi o desembargador Roberto Lucas Pacheco, julgado em 26 de 11 de 2013. Assim, é importante dizer que o garantidor não responde por ter causado o crime, mas por não ter impedido o crime. São necessários, contudo, a presença dos seguintes elementos: o poder de agir, a evitabilidade do resultado, o dever de impedir o resultado. A análise do elemento subjetivo nos crimes omissivos por omissão não é feita entre a omissão e o resultado, mas apenas no que concerne à própria omissão, ou seja, compõe-se o dolo tão somente do elemento intelectual
da consciência da omissão e da capacidade de atuar para impedir o evento. No caso que nós vimos aqui de Santa Catarina, a mãe era garantidora, viu o pai, né, ou o companheiro abusando sexualmente de sua filha e simplesmente não tomou providência. Então ela respondeu e foi condenada por não impedir o resultado. Então, quando uma mãe toma conhecimento que sua filha menor de idade está sendo constrangida pelo próprio pai à prática de conjunção carnal em continuidade delitiva, não basta que a denúncia descreva que ela tomou conhecimento do estupro e não avisou a polícia. É necessário apurar e imputar, e também se dirigiu à sua conduta com dolo de estupro, ou seja, se aderiu ao desejo criminoso do pai, querendo direta ou eventualmente que a filha continue sendo estuprada por ele. Sem esse desejo de atingir o resultado através da omissão, teoria finalista, não se realiza a conduta dessa mãe porque falta-lhe a vontade má. Quais são as fontes que fundamentam a posição de garantidor? Vamos rever a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância. Aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E, por fim, aquele que com o comportamento anterior cria o risco da ocorrência do resultado. Quando nós falamos, sobre os crimes omissivos, nós sempre temos que ler o Código Penal, que diz expressamente: incumbe a obrigação a quem tem por lei cuidado de proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu ou impediu o resultado, ou com o seu comportamento criou a ocorrência do resultado. Artigo 13, parágrafo 2º. Então, a questão que nós estamos debatendo, é a questão do crime omissivo. O crime omissivo próprio, não tem erro, é aquele que está previsto em lei. 2 exemplos: omissão de socorro e abandono material. Crimes omissivos impróprios são crimes que têm o resultado, crimes que pela sua omissão ocorre o homicídio, uma lesão corporal. Um texto interessante é esse julgado da mãe que se omitiu enquanto a filha era estuprada, não informou a polícia, não tomou providências e acabou sendo condenada pelo crime de estupro. Isso nós vamos encontrar nesse tema tormentoso chamado de omissão penalmente relevante, cujo texto tem uma palavrinha mágica. O omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Só que a doutrina diz que a omissão só será penalmente relevante nos casos em que se atribui o dever de agir a um particular. Espero que vocês tenham entendido com os exemplos. Leiam o artigo 13, parágrafo 2º, a figura do garantidor, e ele pode responder por sua omissão por crime doloso ou por crime culposo, dependendo evidentemente do ânimos em que ele age com a sua omissão. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, e nos vemos no nosso canal no próximo encontro. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Um beijo no coração de cada um de vocês.